Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96, versículo 3. Salmos 96, versículo 3. Diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Todos nós aqui temos sonhos. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você tem sonhos. E nós sempre, irmãos, desejamos apresentar os nossos sonhos a Deus. E nós sempre oramos pedindo que Deus abençoe os nossos sonhos, os nossos projetos. E nós queremos sempre que Deus tome a frente das nossas vidas e nos conduza à realização de nossos sonhos. Mas eu gostaria de te convidar a pensar sobre outra ótica, sobre não Deus colaborar com os meus sonhos, mas sobre a minha vida colaborar com os sonhos de Deus. Não sobre Deus promover os teus sonhos, mas sobre você promover os sonhos de Deus. Sobre você se movimentar a fim de que os sonhos de Deus possam se cumprir. E missões é um dos sonhos de Deus. É algo que Deus sonha para a sua igreja. E eu gostaria que nessa live você ficasse encorajado a entender por que você deve sonhar este sonho de Deus, que é missões. Primeiro, você deve sonhar o sonho de Deus, que é missões, irmãos. Porque o homem sem Cristo, ele está perdido. Porque não há salvação sem Cristo. Eu sei que são dias de muitas notícias difíceis, que são muitas notícias tristes. Mas a pior das notícias, a notícia mais difícil, é quando alguém termina a sua vida sem Cristo. Ainda que nós estamos vivendo dias tão complicados, nada, irmãos, absolutamente nada, nenhuma pandemia pode ser pior do que eu e você vivermos sem Cristo. Nada pode ser pior do que não sermos salvos por Jesus, do que não entregarmos as nossas vidas a Jesus. Nós precisamos sonhar o sonho de Deus, de missões, porque o homem sem Cristo está perdido, porque as pessoas sem Cristo, elas estão perdidas. Essa é a primeira razão pela qual eu te convido hoje a dizer: Senhor, eu quero contribuir com o teu sonho de uma igreja missionária. É porque os homens precisam de Jesus. Precisamos urgentemente de vacina, precisamos urgentemente de organização. Temos tantas necessidades para esses dias, mas nenhuma delas é maior do que o homem entregar a sua vida a Jesus. Essa é a primeira razão pela qual
nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E o sonho de Deus de uma igreja missionária. Em segundo lugar, irmãos, porque a obra de Cristo já foi consumada. Porque a salvação, ela é uma obra planejada por Deus, mas que já foi consumada por Jesus na cruz, que pode ser aplicada nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Tudo o que precisava ser feito foi feito no Calvário, na cruz. Por isso, Deus sonha com uma igreja missionária. Por isso nós precisamos nos movimentar como uma igreja missionária, porque a obra de Cristo foi consumada na cruz do Calvário. Os homens estão perdidos em Jesus. E Jesus já consumou a sua obra no Calvário. E nós, como igreja, temos essa convicção, e por conta dessa convicção, nós podemos dizer para o mundo, para as pessoas: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É por isso que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, o sonho de Deus em uma igreja missionária. Terceiro, irmãos, por que hoje o Espírito Santo quer nos encorajar a ser uma igreja missionária, a viver um sonho de Deus de uma igreja missionária? É que não existe, irmãos, um outro evangelho a ser pregado. Não existe, irmãos. Não existe um outro evangelho além do evangelho de Jesus Cristo. Se fosse algo que houvesse opções, tudo bem. Se tivesse outras possibilidades de salvação, tudo bem. As pessoas escolheriam uma e seriam salvas por aquela que elas escolheram. Se houvesse possibilidades, diferentes escolhas, cada um escolheria aquela da qual lhe convém e entraria por ela. Mas não há um outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Não há uma outra opção, irmãos. Não há uma outra escolha. Jesus é a única escolha. Não há um outro caminho, não há uma outra porta. Ele é a porta. Se nós não nos comprometermos com a pregação do evangelho, nós estamos achando que existe para as pessoas uma outra possibilidade, uma outra porta, um outro caminho. Não há. Ele é o único caminho, Ele é a única porta, é o único evangelho. Não há uma outra mensagem a não ser que Jesus é o Filho de Deus, enviado para morrer, que ressuscitou, que está à direita do Pai, que enviou o Espírito Santo e que voltará para redimir céus e terras. É por isso que nós somos convidados a sonhar os sonhos de Deus. E o sonho de Deus de uma igreja missionária. Em quarto lugar, irmãos, é porque este evangelho que eu disse que é único, essa mensagem que eu disse que é única, só a igreja de Cristo está credenciada a pregar o evangelho.
este evangelho a respeito das boas novas de salvação, este evangelho a respeito do Filho de Deus, este evangelho a respeito do reino de Deus, só a igreja está habilitada e credenciada para pregar este evangelho. Assim como não há possibilidades para as pessoas de escolhas de diferentes caminhos, não há também para nós, como igreja, uma outra possibilidade que não seja pregar este evangelho, porque nós fomos credenciados através do Espírito Santo, fomos habilitados a pregar este evangelho. Só a igreja está habilitada para a pregação do evangelho. Qualquer pessoa que disser que pode pregar o evangelho sem ser igreja é mentira. O evangelho só pode ser pregado por meio da igreja, através da igreja. A igreja é a responsável de anunciar a pregação do evangelho. Em quinto lugar, irmãos. Em quinto lugar, da qual nós te encorajamos a viver os sonhos de Deus e o sonho de uma igreja missionária, é porque este evangelho que nós falamos, que é único e que foi habilitado para a igreja pregar, e que está credenciado pela igreja a anunciar, o tempo de pregar este evangelho é agora. Não, irmãos, não dá tempo de você esperar o ano que vem. Não dá tempo de você esperar o mês que vem. Nós esperamos o ano passado e quantas vidas foram. Nós estamos esperando este ano e quantas vidas estão indo. Então o tempo de proclamar o evangelho é agora. É nesse instante, é nesse momento. Não dá mais para esperar, não dá mais para adiar, não dá mais para deixar para depois. Nós precisamos pregar o evangelho, temos que pregar agora, hoje, urgentemente. Nós não podemos mais perder pessoas, irmãos. E essas pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Este evangelho que é único e que foi credenciado à igreja. É agora. É agora. É urgente. É para agora. Não é para amanhã, irmãos. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. O evangelho tem que ser pregado agora. Este é o sonho de Deus para a sua igreja. Que a igreja se levante como uma voz nesses dias, neste tempo, e pregue e anuncie o evangelho. Em sexto lugar, irmãos, porque que somos convocados, encorajados a viver o sonho de Deus e o sonho de sermos uma igreja missionária. Porque a evangelização dos povos, a evangelização das nações, a evangelização das cidades, a evangelização de cada bairro, de cada casa, é uma ordem imperativa, intransferível e inadiável. Entenda isso. A pregação do evangelho, a evangelização dos povos, é uma ordem que foi dada a nós, de forma imperativa, intransferível. Eu não posso passar a responsabilidade minha para o pastor Aparecido, ele não pode passar a responsabilidade dele para o Caio. É intransferível. Eu sou responsável, você é responsável
é inadiável, como eu disse, não dá para deixar para amanhã. E mais do que isso, irmãos, a Bíblia diz que toda a natureza ouve a voz de Jesus, a ordem de Jesus e obedece. A Bíblia diz que os demônios ouvem a voz de Jesus e o obedecem. Por que que nós achamos que nós não precisamos obedecer? Por que que nós achamos que nós não precisamos obedecer a voz de Jesus? E a voz de Jesus foi clara: pregue o Evangelho a toda criatura. Por que que nós achamos que a natureza pode obedecer a Jesus, que os demônios podem obedecer a Jesus, mas eu e você não? Mas que nós não precisamos? Que privilégio é esse? Que nós recebemos? Nós não recebemos esse privilégio. A nós como igreja cabe obedecer o nosso Senhor, porque o dia que nós o aceitamos, nós o aceitamos como Salvador e como Senhor. E como Ele é o nosso Senhor, cabe a nós obedecer. E por último, irmãos, vale a pena viver esse sonho de Deus, de uma igreja missionária, porque cada pessoa no Brasil, cada pessoa nas nações, cada pessoa nos povos, cada pessoa nas províncias, nas cidades, nos vilarejos, nas casas, cada pessoa que se rende aos pés de Jesus, glorifica a Deus, glorifica o nome de Deus, porque no final das contas, tudo é para a glória de Deus, absolutamente tudo é para que Deus seja glorificado. Que nessa noite você seja encorajado a viver os sonhos de Deus, de uma igreja missionária. Amém? Onde você está aí na sua casa, feche os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. Que possamos orar e entendermos que nós temos uma mensagem, e essa mensagem precisa ser pregada hoje. Hoje. Não é a minha mensagem, não é a sua mensagem, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Deus que enviou seu Filho para salvar todo mundo, é a mensagem do Filho que morreu sem nenhum pecado, é a mensagem do Filho que ressuscitou ao terceiro dia, que foi ao Pai, que enviou o seu Espírito Santo e voltará com o cetro nas mãos. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar encorajados, Senhor, a pregar o Evangelho urgentemente, Senhor, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham com a gente, que possamos pregar o Evangelho, Senhor, urgentemente. Pregar, Senhor, pregar o Evangelho, Deus. Senhor, quantas vezes nós apresentamos os nossos sonhos a Ti e pedimos que o Senhor faça algo pelos nossos sonhos. Mas hoje nós estamos aqui para dizer, Senhor, se o Teu sonho é de uma igreja missionária, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Que possamos pregar o Evangelho, porque é urgente, porque não dá mais tempo, Senhor. Porque somos responsáveis por essa geração. Porque somos responsáveis na pregação do Evangelho neste tempo, nestes dias, para agora, Senhor.
Em nome de Jesus, nos encoraja a pregar o Evangelho. Em nome do Pai.